Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, sobre a revisão da vida toda. Existe uma questão extremamente grave que está acontecendo neste momento e que pode afetar milhares de pessoas que entraram com ação para conseguir a revisão da vida toda. Muitos processos já foram extintos pelos juízes, mesmo com o julgamento ainda em andamento no Supremo Tribunal Federal. E agora existe uma grande incerteza sobre o que acontecerá com essas ações caso a decisão seja revertida. A situação é ainda mais crítica do que parece, porque existe uma diferença fundamental entre os processos que tramitam no Juizado Especial Federal e aqueles que correm na Justiça Federal Comum. Essa diferença pode determinar se você conseguirá ou não reaver seu direito caso a revisão da vida toda seja aprovada. No Juizado Especial Federal, que atende causas de até 90 salários mínimos, não existe a ferramenta chamada ação rescisória, que é justamente o instrumento adequado para anular decisões que transitaram em julgado. Isso significa que milhares de aposentados podem ficar em uma situação muito complicada. Comente aqui embaixo revisão da vida toda já, para se juntar à luta dos aposentados contra essa injustiça que está acontecendo com nossos direitos previdenciários. Para entender melhor essa situação, precisamos primeiro explicar o que está acontecendo com o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Foi marcado para o dia 29 de agosto o julgamento dos embargos de declaração da ação direta de inconstitucionalidade 2111. Esses embargos são fundamentais, porque podem definir se quem já entrou com a ação terá direito garantido ou não. O que está em discussão é justamente a modulação dos efeitos da decisão, ou seja, como essa decisão vai ser aplicada na prática. A ministra Rosa Weber apresentou um voto que traz limitações importantes para o recebimento dos benefícios da revisão da vida toda. Segundo esse voto, que foi acompanhado pelo ministro André Mendonça, existem 3 pontos fundamentais que precisamos entender. Primeiro, não será possível fazer a revisão da vida toda em benefícios previdenciários que já foram extintos, ou seja, aposentadorias que já se encerraram por algum motivo. Segundo, o ajuizamento de ação rescisória com fundamento na tese da revisão da vida toda só será possível contra decisões que tenham transitado em julgado após 17 de dezembro de 2019. Terceiro, os pagamentos de diferenças de valores anteriores a 17 de dezembro de 2019 ficarão limitados, ressalvados apenas os processos que foram ajuizados até 26 de junho de 2019. Essa data de 17 de dezembro de 2019 é crucial para entender quem terá direito e quem não terá. Todos os processos que foram julgados improcedentes e transitaram em julgado antes dessa data não poderão ser revistos, mesmo que a decisão do Supremo seja favorável aos aposentados. Por outro lado, processos que transitaram em julgado a partir dessa data poderão ser reabertos através de ação rescisória, na Justiça Federal Comum ou através de outros meios no Juizado Especial Federal. A questão se torna ainda mais complexa quando falamos dos valores que poderão ser recebidos. Quem entrou com ação até 26 de junho de 2019 terá direito de receber os atrasados dos últimos 5 anos, seguindo a regra geral da prescrição previdenciária. Já quem entrou com ação a partir de 26 de junho de 2019 não terá direito de receber esses 5 anos de atrasados. Nesse caso, os valores serão calculados apenas a partir da data do ajuizamento da ação para frente. Vamos a um exemplo prático para deixar isso mais claro. Se você entrou com seu processo em 2020, os atrasados serão calculados de 2020 até 2025, totalizando 5 anos. Se você entrou em julho de 2019, receberá os atrasados de julho de 2019 até a data atual. O que está sendo limitado é justamente o direito de receber os 5 anos completos de atrasados para quem ajuizou a ação depois de 26 de junho de 2019.
Agora, vamos falar sobre a diferença entre os tipos de processo e como isso afeta sua situação. Quando o valor da causa não supera 90 salários mínimos, a ação pode tramitar no Juizado Especial Federal. Quando ultrapassa esse valor, deve tramitar na Justiça Federal Comum. Essa diferença é fundamental, porque determina quais ferramentas jurídicas estão disponíveis para reverter uma decisão desfavorável. Na Justiça Federal Comum, quando um processo transita em julgado com decisão contrária ao aposentado, é possível usar a ação rescisória para anular essa decisão. A ação rescisória é uma ferramenta específica do direito processual que permite desconstituir uma sentença que já transitou em julgado quando há vícios graves. No caso da revisão da vida toda, se o Supremo decidir favoravelmente aos aposentados, isso poderia configurar um dos motivos para a rescisão da sentença anterior. Já no Juizado Especial Federal, a situação é bem diferente e mais complicada. Não existe a possibilidade de ação rescisória nesse tipo de processo. A única alternativa seria tentar uma ação anulatória, mas essa é uma ferramenta que não é muito comum. E não há uma prática consolidada sobre como seria aplicada nessa situação específica. Isso cria uma grande insegurança jurídica para milhares de aposentados, que tiveram seus processos tramitando no Juizado Especial Federal. É importante destacar que essa limitação do Juizado Especial Federal pode afetar uma parcela significativa dos aposentados, justamente aqueles com benefícios de menor valor. Isso porque o limite de 90 salários mínimos faz com que muitas ações de revisão da vida toda tramitem nesse tipo de processo. A ironia é cruel. Quem mais precisa da revisão pode ser justamente quem terá mais dificuldade para conseguir reverter uma decisão desfavorável. O ministro Alexandre de Moraes havia determinado que os processos voltassem a tramitar e fossem julgados de acordo com a ação direta de inconstitucionalidade 2111, levantando o sobrestamento que existia. Isso fez com que muitos juízes julgassem os processos como improcedentes, baseando-se na decisão que extinguiu a revisão da vida toda. Muitos desses processos já transitaram em julgado, ou seja, já se encerraram definitivamente. Mas existe uma questão processual importante. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2111 ainda não terminou completamente. O que aconteceu foi apenas uma decisão parcial, e agora os embargos de declaração que serão julgados em 29 de agosto podem mudar todo esse cenário. Se os ministros decidirem modular os efeitos da decisão e garantir o direito de quem já entrou com ação, todos esses processos que foram extintos poderão ser revistos. A expectativa é que os ministros abordem especificamente essa questão dos processos já extintos durante o julgamento dos embargos. Existe uma pressão muito grande da advocacia previdenciarista para que seja esclarecido como ficará a situação no Juizado Especial Federal. Afinal, não faz sentido criar uma diferença de tratamento entre aposentados simplesmente porque o valor de seus benefícios é menor. Uma das possibilidades que vem sendo discutida é que o próprio Supremo Tribunal Federal determine um procedimento específico para o Juizado Especial Federal, criando uma exceção ou uma regra especial para esses casos. Isso seria fundamental para garantir a isonomia, ou seja, o tratamento igual para todos os aposentados que se encontram na mesma situação jurídica. Outra questão importante é o prazo para entrar com essas ações para reverter as decisões. Na Justiça Federal Comum, a ação rescisória tem prazo de 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão. Isso significa que mesmo processos que foram extintos há algum tempo ainda podem ser objeto de ação rescisória, desde que não tenham ultrapassado esse prazo de 2 anos. Já no Juizado Especial Federal, como não há uma regra clara sobre a ação anulatória nesse contexto específico, existe uma grande incerteza sobre qual seria o prazo aplicável. Alguns juristas defendem que deveria ser aplicado o mesmo prazo da ação rescisória, ou seja, 2 anos.
Outros argumentam que poderia ser aplicado o prazo geral para ações anulatórias, que pode variar conforme a situação. É fundamental que os aposentados que se encontram nessa situação fiquem atentos às decisões que sairão do Supremo Tribunal Federal. Caso seja garantido o direito de quem já entrou com ação, será necessário agir rapidamente para reverter as decisões desfavoráveis. O ideal é que o advogado já esteja preparado e acompanhando o processo, pronto para peticionar assim que sair a decisão dos embargos. Uma informação técnica importante: a decisão dos embargos de declaração terá efeito vinculante imediatamente após sua publicação. Isso significa que não será necessário aguardar o trânsito em julgado do processo no Supremo. Os advogados poderão peticionar nos processos individuais, pedindo o levantamento da suspensão ou o julgamento conforme a nova decisão assim que ela for publicada. Para os aposentados que tiveram processos extintos antes de 17 de dezembro de 2019, infelizmente, a situação é mais complicada. Segundo o voto da ministra Rosa Weber, esses processos não poderão ser revistos, mesmo que a decisão seja favorável. Isso representa uma limitação temporal que pode afetar muitas pessoas que entraram com ação nos primeiros anos após a criação da tese da revisão da vida toda. Essa limitação temporal tem uma lógica jurídica, que é evitar que decisões muito antigas sejam questionadas indefinidamente. Mas, do ponto de vista prático, isso significa que aposentados que foram prejudicados por decisões equivocadas não terão como reverter sua situação. É uma consequência do tempo que o processo levou para ser definitivamente julgado no Supremo Tribunal Federal. Para quem tem processo tramitando no Juizado Especial Federal e está preocupado com essas limitações, existe uma alternativa que pode ser considerada. Em alguns casos, pode ser possível renunciar ao valor excedente e migrar o processo para a Justiça Federal Comum, onde haveria a possibilidade de ação rescisória. Mas essa é uma decisão que deve ser muito bem avaliada com um advogado especializado, pois envolve abrir mão de parte dos valores. Outra estratégia que vem sendo discutida é a possibilidade de entrar com uma nova ação na Justiça Federal Comum, mesmo tendo tido o processo extinto no Juizado Especial Federal. Mas essa também é uma questão complexa, que envolve análise de coisa julgada e outros aspectos processuais que precisam ser cuidadosamente avaliados. O que fica claro é que a situação dos aposentados que tiveram processos extintos é bastante complexa e vai depender muito de como os ministros do Supremo decidirão modular os efeitos de sua decisão. A expectativa é que reconheçam a gravidade da situação e criem mecanismos efetivos para garantir que todos os aposentados que entraram com ação tenham a possibilidade de ver seu direito reconhecido. É importante também destacar que essa não é apenas uma questão técnica ou processual. Estamos falando de direitos previdenciários de milhares de pessoas que contribuíram durante décadas para a previdência social e que merecem ter seus benefícios calculados da forma mais justa possível. A revisão da vida toda representa, para muitos aposentados, a diferença entre uma aposentadoria digna e uma aposentadoria insuficiente para suas necessidades básicas. O julgamento do dia 29 de agosto será, portanto, crucial não apenas para definir o futuro da revisão da vida toda, mas também para esclarecer como ficará a situação dos milhares de processos que já foram extintos. A expectativa de toda a comunidade jurídica previdenciarista é que os ministros sejam sensíveis a essa questão e criem mecanismos efetivos para garantir a aplicação justa da decisão. Por enquanto, o que os aposentados podem fazer é acompanhar as notícias sobre o julgamento e manter contato com seus advogados para estar preparados para agir rapidamente caso a decisão seja favorável. O tempo será fundamental, especialmente para quem tem processo no Juizado Especial Federal, onde as ferramentas disponíveis são mais limitadas. A luta pela revisão da vida toda ainda não acabou, e esse julgamento dos embargos pode representar uma nova oportunidade para que a justiça seja feita.
Esperamos que os ministros reconheçam a importância dessa questão para milhões de aposentados brasileiros e tomem uma decisão que garanta efetivamente o direito de quem confiou na justiça para fazer valer seus direitos previdenciários.